Comarca 10, um programa feito especialmente para você, operador do direito, profissional que milita na advocacia, profissional dos departamentos jurídicos, estudante de direito, concurseiro, um programa especial que eu tenho a honra de estreá-lo nessa noite junto com grandes amigos. Sejam todos muito bem-vindos, participem e divulguem. Eu quero nesse momento agradecer a você que está me assistindo, que recebeu um convite pela internet. Eu estou muito feliz de nesta noite ter a sua companhia. Esse programa, Comarca 10, é uma produção, uma realização do jornal Comarca do Mundo Jurídico, fundado em janeiro de 2007, e hoje fazendo algumas contas por cima, o jornal Comarca do Mundo Jurídico imprimiu 30 milhões de páginas. E eu espero que esse programa Comarca 10 tenha ao longo de sua existência esse mesmo número de visualizações. E eu conto com você para atingir o Brasil inteiro. Essa é a nossa finalidade. Atingir a comunidade jurídica, inclusive a comunidade jurídica internacional. E nessa fase de transição do papel para a internet, estreando esse programa, eu tenho que fazer os agradecimentos àquelas pessoas que contribuíram com o Jornal Comarca ao longo desses últimos 2 anos e meio. Eu quero agradecer a todos os leitores, milhares de leitores por todo o Brasil, da Comarca e da Comarca Internacional que nós lançamos esse ano. Meu muito obrigado a todas as correspondências, os e-mails, os pedidos. Meu muito obrigado a você. E também a todos os articulistas e colunistas. Nós sabemos que escrever um artigo, uma matéria é um trabalho especial. Eu agradeço a você, professor, juiz, desembargador, promotor, todos vocês que contribuíram para o jornal Comarca do Mundo Jurídico impresso, recebam aqui o meu agradecimento. E também eu preciso agradecer a você, o apoiador, a empresa, a editora, o curso, a empresa de software jurídico. Meu muito obrigado. Foram 2 anos e meio de parceria. Parceria agora que continua na internet. E eu quero fazer alguns agradecimentos especiais aos escritórios que apoiaram a iniciativa do Jornal Comarca do Mundo Jurídico desde sua fundação. Quero agradecer aos meus amigos do escritório Bessa Advogados, ao amigo Pablo, Daniele, o Williams, que eu sei que está me assistindo, aos colegas do Grupo G. Carvalho, que atualmente apoiam o jornal, aos colegas do escritório Vilas Boas e Salineiro, ao Dr. Regis, Dr. Fabiano, meu muito obrigado. Ao Dr. André Izuka, que tem apoiado um grande patrocinador do jornal A Comarca, e também ao grande amigo Alexandre Camargo Malaquias. Muito obrigado pela sua colaboração ao longo desse período. Eu quero deixar claro para você o objetivo, a nossa missão, integrar toda a comunidade jurídica e aproximar essa comunidade jurídica da sociedade brasileira, da sociedade internacional. Nós estamos ampliando a nossa missão, não apenas integrar a comunidade jurídica, mas sim integrar todos os profissionais do direito de todos os estados e aproximar da sociedade. Sociedade, operadores do direito, mais juntos, próximos. Ok? Essa é a nossa missão. Dentro desse programa nós teremos um momento ShopJur, em que apresentaremos empresas que fornecem produtos, serviços para a comunidade jurídica. Então, uma fonte de pesquisa para você. A primeira empresa que eu quero apresentar nesse momento é a Consultoria Marca, que tem feito um ótimo trabalho junto a escritórios, junto a departamentos jurídicos. Você está vendo agora uma rápida apresentação, um slide em que consta o telefone e o site da marca, que faz um trabalho excelente de consultoria nas áreas de marketing e recrutamento jurídico. A marca é responsável pela comercialização nos espaços desse programa, então você tem aí o telefone, se desejar nos apoiar, você precisando de assessoria na área de administração legal, especificamente marketing e recrutamento jurídico, não hesite em ligar para a marca. Esse foi o nosso momento ShopJur e agora eu dou início ao grande momento desse programa, dessa estreia, a entrevista com meu grande amigo, um grande profissional, daqueles que antes de conhecer eu já admirava. E agora, conhecendo, posso dizer que é meu amigo, essa admiração é ainda maior.
Eu tenho aqui do meu lado o Leonardo Baran Leite. Léo, muito boa noite. Ricardo, muito obrigado. E você fez uma série de agradecimentos agora. Eu vou começar mais ou menos na mesma linha. Há muitos anos nós somos parceiros de congressos, de seminários, de palestras e cursos. E você sempre deu espaço também aos meus artigos no jornal, que eu tenho a honra de participar periodicamente. Então, muito obrigado. Estou aqui para aplaudir o seu sucesso e desejar longa vida com a marca 10. O Leonardo é um daqueles profissionais, como poucos, que consegue percorrer tanto matérias e temas jurídicos como temas ligados à administração de escritório e departamentos jurídicos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Léo, para que o nosso netespectador possa compreender um pouco mais, conte a sua história, como tudo começou, sua experiência internacional. É muito interessante falar para o nosso netespectador. Ok, vai ser um prazer dividir um pouquinho com vocês, embora eu vá ter que acelerar um pouquinho, porque quando você já tem mais de 25 anos de carreira, para falar agora em poucos minutos, tem que acelerar um pouquinho. Mas eu sou advogado de formação, mas desde o início, isso já há mais de 25 anos, sempre me interessou a área de negócios. E eu, de início, tive um certo dilema sobre por onde eu ia começar a estudar em termos de formação. E comecei estudando Direito na faculdade aqui do Largo São Francisco, para quem é de São Paulo, é a Faculdade de Direito da USP, e fiz um curso de Direito Empresarial. Mas logo eu engatei na área societária, de negócios, de mercado de capitais, com o tempo veio governança corporativa, contratos sofisticados e coisas assim. E eu comecei a sentir necessidade, já desde a época da faculdade de graduação, de estudar algumas carreiras, algumas graduações também, em termos de complementação. E eu fui buscar isso estudando administração e economia aqui na Getúlio Vargas, em São Paulo também. Isso me aproximou muito e foi muito produtivo, espero que os clientes também vejam dessa forma, mas para mim ajudou muito, porque eu comecei a tratar quase que de igual para o meu cliente. Se o meu cliente fazia negócios e eu queria ajudá-lo com o meu conhecimento e o meu trabalho, eu tinha que entender o outro lado do balcão, como eu costumo chamar. Então, eu comecei a estudar administração e economia e me ajudou muito na minha carreira em termos de advocacia de negócios. Paralelamente, comecei a sentir necessidade, porque comecei a trabalhar muito com empresas multinacionais, de novo conhecer o outro lado do balcão. Eu falei, bom, então eu vou ter que ir para fora. Isso me levou a fazer alguns cursos de pós-graduação na Alemanha, na Inglaterra, na França, morei bastante tempo, e fui fazer o mestrado em Nova York, na New York University. Seguido depois de 2 anos de uma experiência fundamental na minha carreira da década de 90, que foi num dos grandes escritórios do mundo, no Sullivan & Cromwell, que eu tive a oportunidade de trabalhar na América Latina inteira e na Europa. Fui lotado em Nova York e Londres. E aí eu já estava me aproximando da sociedade do escritório que eu trabalhei aqui em São Paulo há muitos anos, do Amareste Almeida, e eu comecei a perceber que eu tinha uma segunda etapa a estudar e a me dedicar, que era conhecer o meu negócio. Foi uma ficha que me caiu ao longo desse período e falei, olha, eu estou há tantos anos estudando o negócio dos meus clientes, mas eu não posso deixar de tomar conta do meu também. E aí eu fui convidado, logo que voltei ao Brasil, para ser sócio do escritório que eu trabalhava, comecei a me interessar por gestão. Eu conto uma historinha para os alunos, como a gente às vezes é ingênuo. Quando eu fui advogado estrangeiro desse escritório nos Estados Unidos, eu comecei a anotar, era um escritório já de 150 anos de idade, com presença em dezenas de países. Eu comecei a anotar algumas coisas e falei, olha, isso aqui eles fazem melhor do que a gente. E eu tinha um certo senso crítico que me dizia, olha, eu já estudei em alguns lugares do mundo, já trabalhei em alguns lugares do mundo. E eu sei que gente boa, gente mais ou menos, gente nem tão boa assim, você vai encontrar em qualquer lugar. Onde está a diferença? A diferença talvez esteja no gestor. Por que alguns escritórios, por exemplo, sobrevivem e se tornam centenários em alguns casos e outros não? Em grande parte é por causa da filosofia, da missão, do método de trabalho, etc. Voltando ao Brasil, fui convidado a ser coordenador de um curso de gestão e comecei a estudar. E vendo que no Brasil a gente tem uma certa peculiaridade, que o curso de Direito, para quem já é bacharel pelo menos, sabe que é um dos cursos mais ecléticos e que mais abre
a sua cabeça e abre portas para uma série de carreiras depois. Então, acho que o curso de Direito ele tem uma visão mais ou menos genérica, mas ele não prepara para você ser advogado. E é até uma brincadeira que eu costumo fazer. Se você pegar profissões mais tradicionais, se pegar, por exemplo, a medicina, o médico estuda a medicina, a graduação dele é medicina e a profissão dele vai ser a medicina. A mesma coisa na engenharia e assim por diante. O advogado não. Ele estuda uma carreira que não chama advocacia. Ele faz o curso de graduação em Direito. E ele vai aprender a ser advogado depois com a vida, né? Com toda a formação e a sua história de trabalho, a sua história profissional. E depois chega um momento, seja quando ele abre seu próprio escritório, seja quando ele se torna sócio de uma banca, ou se torna na iniciativa privada, no sentido de empresas, ele se torna depois um gerente jurídico, um diretor jurídico, se abre um outro fosso para ele que precisa ser preenchido, que é como é que eu vou gerir isso? Se a faculdade de Direito original não me preparou para a advocacia, na verdade, ela prepara para o direito, mas não para a advocacia, menos ainda para a questão da gestão. Então, aí ao longo desses 27 anos de carreira, mais ou menos, eu comecei a estudar não só o direito empresarial, como também a gestão, e é uma carreira apaixonante e que foi se abrindo, tanto em termos de atividade docente, quanto de autoria de obras e coisas assim, porque hoje em dia a gente vive no direito empresarial, na minha opinião, um momento de grande aproximação que acho que não existia antes. Quando eu comecei a minha carreira como estagiário, eu sabia que eu queria trabalhar com negócio, eu queria trabalhar com empresas. E tinha um certo dilema, vou trabalhar em escritório, vou trabalhar em empresa. Hoje em dia, isso já não existe, porque as atividades das empresas se sofisticaram tanto, o mundo empresarial se sofisticou tanto, tem tanta questão da rapidez e tudo mais, que os escritórios tiveram que se adaptar e ser cada vez mais parceiros das empresas. Tiveram que aprender a entender as empresas, o negócio das empresas, como elas trabalham, o que elas precisam, com tal agilidade, com tal sintonia para funcionar direito, que hoje essas carreiras se aproximaram. Então, eu defendo que hoje o gestor de um escritório de advocacia, assim como o gestor de uma empresa, tem que ter um perfil muito parecido, com as suas peculiaridades, claro, com a realidade do seu negócio, mas com um perfil parecido. Mais ou menos essa é um resumo da minha carreira. E ouvindo a sua carreira, você que está me assistindo já entendeu porque que o Leonardo foi o primeiro convidado desse programa. Tem muito a contribuir e a nos ensinar neste momento. Léo, a minha pergunta para você, ela é objetiva no seguinte sentido. Hoje, qual é o estágio dessa profissionalização, dessa modernização da gestão dos escritórios e departamentos jurídicos no Brasil? Nós podemos dizer que evoluímos, que estamos prontos? Qual que é o estágio atual? É sempre muito difícil generalizar, porque você vai ter aí uma infinidade de casos, cada empresa, cada escritório tem a sua realidade, tem o seu momento, eu diria que tem colegas nossos em todas as etapas, tem gente começando, tem gente já bem adiantado, mas tentando tirar uma fotografia, a minha visão é que a gente está mais ou menos no meio do caminho. Eu acho que a mobilização de que tanto em escritórios de advocacia quanto em empresas, a atividade jurídica precisa de profissionalismo na gestão, eu acho que essa etapa a gente já venceu. Existem alguns cursos, existem eventos, existem congressos, felizmente hoje já existem algumas obras. Quando eu comecei a ministrar cursos, uma das dificuldades é que a gente não tinha nenhum livro para indicar. Isso é muito frustrante para o professor, porque o aluno, em geral, fala, tá bom, onde eu estudo mais sobre isso? E eu não tinha nada para indicar. E fui entusiasta de várias obras, de vários colegas, colaborei no que pude, continuo colaborando, porque precisava haver um certo choque de necessidade de gestão, isso para fixar um marco, acho que desde a década de 80 você já vê alguns escritórios brasileiros investindo em gestão de alguma maneira que depois foi se sofisticando, mas eu acho que hoje a gente está no que eu chamaria de meio do caminho. Aquele choque de necessidade já existe, já existem alguns cursos, já existem alguns consultores, já existem algumas obras que vale a pena ler, mas ainda não é para todo mundo, ainda é uma atividade relativamente nova. Se você for olhar todo o universo de escritórios, não só do Estado de São Paulo, mas mais ainda no Brasil, você vai ver que muitos escritórios ainda não têm, até por perfil, até por características específicas, ainda não tem um gestor profissional, ainda tem uma pessoa mais ou menos improvisada, que
faz parte do jogo, é aquele momento daquele escritório. E nas empresas a mesma coisa. A gente vê hoje alguns gestores, inclusive alguns que são conhecidos por excelência de gestão, que realmente já têm todo um profissionalismo, que foram buscar conhecimento, mesmo em termos de formação acadêmica, cursando um MBA, uma pós-graduação em gestão, seja em gestão de pessoas, seja em gestão de processos, aí depende um pouco da preferência de cada um. Você tem bastante gente se formando, mas ainda tem um longo carreira e um longo tempo aí pela frente para a gente poder dizer que chegamos a uma excelência. E também é uma questão dinâmica, né? Não é o tipo de assunto que você diga, olha, pronto, agora não preciso mais fazer nada. As necessidades do dia a dia, seja da carreira jurídica, seja das empresas, vão ser eternas, são dinâmicas. Então, acho que estamos no meio do caminho, mas um bom meio do caminho. Muito interessante. Então, você que nos assiste, faça uma reflexão. Será que você iniciou a reflexão sobre a gestão profissional do seu escritório? Você está no meio do caminho, começou, já tem uma área específica que pensa, que vive a administração de forma profissional dentro do seu escritório? A mensagem foi dada e é clara. Muitos escritórios estão no meio do caminho, outros estão bem avançados, com profissionais que se dedicam exclusivamente à gestão. Evidentemente que esses profissionais competentes geram vantagens competitivas para os seus escritórios. Fica aí a reflexão para você, pense em gestão de escritórios, estude e procure os cursos que estão à sua disposição. Leonardo, um tema que nós discutimos num evento recente em Recife, na Expo Juris, em que tive a honra de estar na mesa junto com você, o tema que você abordou foi crescimento estruturado de escritórios. E lendo textos que você escreveu sobre isso, até o conceito de crescimento é um tema que merece muita reflexão. Qual seria esse entendimento sobre crescimento estruturado de escritório? Para que a gente não deixe a impressão para quem nos assiste de que crescer é necessário e é preciso. Alguns cuidados são fundamentais nesse momento. Fale um pouquinho sobre o que você entende sobre, então, crescimento estruturado dentro de escritórios. É verdade, é um assunto que eu tenho sido bastante perguntado sobre isso, tenho estudado bastante e tenho divulgado algumas opiniões. Uma delas é que faz parte do capitalismo e da regra do jogo de qualquer atividade empresarial você ter como meta o crescimento, porque isso, em geral, é uma chancela de sucesso de alguma atividade que você está desenvolvendo que está dando certo. E se você trabalha com pessoas, por exemplo, como é um escritório de advocacia, o crescimento é uma das maneiras de envolvimento da sua equipe, porque é uma das formas de você perenizar esse escritório, de você trabalhar uma sucessão. Se você trabalha com empresas, por exemplo, elas vão querer ver que o seu escritório não vai acabar com você, que existem pessoas que estão sendo preparadas para uma certa sucessão, etc. Então, o crescimento faz parte do jogo, é uma coisa benéfica. Mas eu costumo dividir um pouco esse crescimento em algumas sub-áreas ou subaspectos. Crescimento é uma coisa muito vaga, na minha opinião, porque você pode crescer em quantidade de pessoas, pode crescer em quantidade de unidades, você pode crescer em áreas, pode crescer, se você estiver falando em aspecto físico, em quantas salas ou quantos andares você tem, e assim por diante. Quer dizer, tem uma série de aspectos do crescimento, e acho que uma das primeiras reflexões, quando se fala disso, é delimitar bem para aquele escritório, para aquela situação específica, para você que está assistindo, que talvez esteja vivendo esse dilema, quando você pensa em crescimento, tente detalhar, minha sugestão é essa, tente detalhar um pouco em que aspecto da palavra crescimento, que acaba ganhando um aspecto muito amplo, você está pensando em crescer. Porque crescer por crescer eu acho que não vale a pena. Você vai ter alguns subprodutos do crescimento, como aumento de custos, perda de foco, falta de tempo para tomar conta de tudo, e isso pode gerar alguns problemas. Então, minha primeira sugestão é que pense muito bem em que aspecto você está querendo crescer. E depois que tenha um bom plano, porque é muito perigoso você apenas dizer eu quero ser grande, ou eu quero crescer, ou eu quero ser o maior da minha cidade, ou no meu estado, ou assim por diante, se você não tiver um bom plano por trás. Já que estamos falando de administração profissional, eu acho que essas atividades precisam ser vistas com muito cuidado, acompanhadas por profissionais
treinados para isso, que tenham estudado para isso e que faça parte de um plano. Eu já vi, por exemplo, alguns escritórios que me procuram para conversar e falam, olha, você acha interessante eu abrir uma filial em alguma capital ou mesmo fora do Brasil e tal? E eu procuro, tentando ajudar, questioná-lo e falar, o que você vai ganhar com isso? Ou o que você perde se você não fizer isso? Você já fez uma pesquisa com seus clientes para saber se eles vão achar interessante você ter essa unidade lá? Será que o aumento de custo vai ser compensado? Será que a tua perda de foco, que vai acontecer, você vai ter que deslocar pessoas, talvez você mesmo, dependendo do porte do escritório, para abrir uma outra unidade, será que vale a pena? Né? Então, acho que é uma série de reflexões, que, como você disse que já participamos de debates sobre isso, eu acho que o importante é que você não faça simplesmente porque os outros estão fazendo, simplesmente porque está na moda, ou simplesmente porque é uma palavra bonita. Acho que crescimento faz parte do jogo, é uma chancela de sucesso. Se você tem uma história vencedora e quer levar isso à frente, acho que deve fazer, mas de uma maneira pensada, uma coisa planejada, o que eu chamei de estruturado é a minha sugestão. Muito legal, muito bom. Reflita sobre isso, crescimento estruturado. Você querendo entrar em contato com o Leonardo, mande a sua mensagem, nós encaminharemos para o Leonardo, ele irá te responder depois desse programa. Ok? Eu quero agora fazer um outro momento ShopJur, eu quero falar de um evento inédito que irá acontecer aqui em São Paulo, no dia 24 de setembro, é o primeiro Fórum Nacional de Departamento Jurídico. Mando aqui um abraço para o presidente do FDJur, o José Newton. Você não vai conseguir ler os participantes. E eu fiz isso propositalmente, porque eu quero que você entre no site do Fórum Nacional de Departamentos Jurídicos, www.fndjur.com.br, e você vai conhecer lá todos os participantes. No dia 24 de setembro, em São Paulo, você vai ter no site todas as outras informações. Uma das pessoas que irá palestrar nesse evento é o Leonardo Leite, que está aqui e que agora vai deixar uma mensagem final para você. Leonardo, primeiro, meu muito obrigado. Foi um prazer, uma honra ter você aqui. Deixe para o nosso neto espectador a sua palavra final. Foi um prazer, igualmente. É um tema apaixonante para quem gosta de direito empresarial como eu, de gestão empresarial como eu, e nesse aspecto também de escritórios, de advocacia e departamentos jurídicos. Acho que esse é um espaço muito importante que está sendo criado hoje, de debate, de reflexão, de palestras, e conte comigo sempre que precisar. Foi um prazer estar aqui com você. Também sou entusiasta de iniciativas como o do FDJur, terei o prazer de levar minha colaboração. O meu tema será relacionamento entre escritórios e departamentos jurídicos. E o meu boa noite, o meu recado de despedida para quem está se especializando em gestão de escritórios de advocacia ou em departamentos jurídicos, ou quem é gestor ou é sócio de um escritório e está buscando uma pessoa, tome cuidado com o seu negócio, tome cuidado com a sua empresa, cuide da gestão, porque, de fato, é um mundo muito complexo, ele é muito apaixonante, mas ele é muito complexo, precisa de bons profissionais, e hoje já existem vários cursos, várias consultorias, várias obras sobre isso, vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, e sucesso a todos. Obrigado. Ok. Olha, fique aí. Nós vamos para um rápido comercial. Depois do comercial, você vai conhecer uma inovação do programa Comarca 10. É o momento Niarad 10 com o Jorge Niarad. Fique aí, nós voltamos rapidamente. Mais uma promoção imperdível do Gorila para você. TV LCD 26 polegadas de alta resolução, apenas R$ 1.149 se você preferir parcelar, 12 parcelas de R$ 108,58. Acesse agora www.gorila.com.br. Saúde é bom saber. É uma doença transmitida por uma bactéria. Hanseníase ataca principalmente a pele e os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como é que eu sei que eu estou com ela? Olha o seu corpo. Áreas da pele que não suam com perda de pelos e sensibilidade. Manchas que não doem.
Caroços e inchaços são sintomas da hanseníase. Eu tratei e estou curado. Ministério da Saúde, Brasil. Minha primeira palavra é de agradecimento. Agradecimento a Ricardo Silveira. Grande empreendimento esse, Comarca 10. Que inovação! Uma inovação tremenda no sentido de que agora, a partir de hoje, não só o Brasil inteiro, que já conhecia a comarca, vai também expandir. E o mundo inteiro sabe que Comarca 10 oferece as melhores informações do mundo jurídico. Nós vimos agora há pouco uma tremenda entrevista, mas a minha função aqui no Niarad 10, e eu sou Jorge Niarad, é trazer um breve comentário. E hoje nós combinamos trazer um comentário sobre concursos jurídicos, concursos públicos de carreiras jurídicas. E sabemos que o grande dilema é o candidato começar a estudar. E aqui vai uma dica, vai uma sugestão minha que leciono, preparo candidatos há mais de 10 anos, há várias carreiras do mundo jurídico. O primeiro passo, como começar? O que fazer? O primeiro passo é conhecer o edital do concurso público, o edital do exame que você venha prestar. Vocês sabem muito bem, o candidato, o concursando ou concurseiro, o pessoal costuma chamar, né? Aquele que se esforça, aquele que está lá na batalha, se preparando há tanto tempo para seguir uma carreira no mundo público como concurseiro. Mas eles estão lá, estão firmes. E o primeiro passo, como eu disse, é conhecer o edital. Conhecer o edital permite que você, primeiro, saiba quais são os requisitos mínimos para você poder prestar determinado concurso público. Segunda informação importantíssima, você vai descobrir também quais são as atribuições da carreira que você pretende seguir. Não adianta nada se preparar para um concurso, tentar seguir uma determinada carreira, que sequer você saiba quais são os passos, quais são as etapas, quais são os degraus que você vai enfrentar na sua carreira, na sua sequência. Terceiro passo importantíssimo, dentro do conhecimento do edital, é saber as disciplinas, as matérias que vão ser exigidas no seu concurso, no seu exame. Imaginem só, reflitam comigo. O que adiantaria estudar uma determinada matéria, uma determinada disciplina, tanto tempo, e depois aquela matéria não vai ser exigida na sua prova, no seu concurso? Que tempo perdido esse? Ou se não mesmo, uma determinada matéria com um determinado enfoque que você não deu, não adiantou nada aquele tempo despendido do seu estudo. E o quarto, o mais importante para muitos, aqueles que ainda não têm claramente a vocação. Eu digo o quarto ponto, para aqueles que não têm claramente a vocação, é a questão da remuneração. É claro que a remuneração é muito importante, você deve pensar nisso, você está buscando uma posição mais segura, mais estável na sua vida. Todavia, nada disso vai adiantar se você não tiver a vocação para seguir determinada função, determinada atribuição no poder público, como um servidor público. Esses 4 passos que são encontrados, que vão ser realizados mediante conhecimento digital, vai evitar que você, que esteja se preparando, concurseiro, concursando para um determinado concurso, para um determinado exame, não entre nas estatísticas que nós acabamos a encontrar, que são tão negativas de alguns concursos. Eu lembro aqui, rapidamente, o último concurso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, de investigador, teve praticamente 98% de não aprovados no concurso. Por que isso? Por uma falta de desconhecimento do edital e o nível das informações das matérias que eram exigidas. O exame da ordem, todos sabemos, o índice de desaprovados, daqueles que não conseguem seguir adiante no exame da ordem. E até mesmo isso choca, porque existem candidatos que prestam diversas vezes o exame da ordem. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o presidente da Comissão de Seleção do Exame da Ordem, o Dr. Braz Martins Neto, e ele contou, ele não estava confidenciando, ele disse por uma ampla plateia que já existiram alguns casos de candidatos ao exame da ordem que chegaram a mais de 20 exames.
O recordista, são 26 exames da ordem sem aprovação, a mesma pessoa. E claro, ele tem um lado positivo, ele é um obstinado, é uma pessoa que luta, uma pessoa que está batalhando, está tentando ser aprovado no exame da ordem. Todavia, talvez falte essa análise pretérita, essa análise no primeiro passo que ele deve dar, que é conhecer muito bem o edital do seu concurso, o edital do exame que você venha a prestar, para que com isso você esteja naquelas estatísticas positivas. Quais estatísticas positivas? Exame da ordem que eu acabei de dizer. 1/3 daqueles aprovados no exame da ordem são aqueles que fizeram pela primeira vez esse concurso, o exame da OAB. Essa é uma estatística muito positiva. E eu tenho certeza que esse candidato a se tornar advogado, ele com certeza, ele analisou, estudou o edital do concurso público. Essa é a minha dica no Niarad 10, dentro aqui do Comarca 10, para que você sempre seja 10. Muito obrigado, Ricardo Silveira. Parabéns por essa iniciativa aqui e que vai ter um longo percurso, uma longa vida na TV pela internet. Muito obrigado. Tudo é mais difícil numa cadeira de rodas. Dia 19 de agosto. Vacine seu filho contra a paralisia infantil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Atenção para a promoção imperdível do Gorilla. GPS Tracker 3,5 polegadas touchscreen. O GPS Tracker possui mapas e é um excelente guia para suas rotas. Aproveite. 12 parcelas de R$ 41,58. Mas atenção! Acesse agora www.gorilla.com.br porque são poucas unidades nessa promoção. Um debate entre 4 profissionais que aborda todas as novidades do futebol, além de contratações, polêmicas e muita discussão de forma sincera e discreta. Você encontra no programa Bola em Jogo, toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo, na Just TV. Voltamos com Marca 10, o seu programa, a revolução na comunicação jurídica. Nesse momento eu quero falar com um grande amigo, um incentivador do programa com Marca 10, uma pessoa que eu também aprendi a admirar muito, que é um empreendedor na área jurídica. Eu tenho aqui a companhia do José Ricardo, do Jornal dos Concursos, que tem uma experiência como empresário, como quem vive o dia a dia do concurseiro, do concursando, como o Niarad acabou de dizer. Ele vai trocar uma ideia com a gente, vai bater um papo sobre o que está acontecendo no mercado dos concursos públicos. José Ricardo, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Ricardo. Eu tenho o prazer aqui também de participar desse primeiro programa. Eu acho que a Comarca está tendo uma iniciativa incrível de desenvolver essa iniciativa, principalmente na internet, de começar a aproximar um pouco mais o público que está interessado, tanto na área pública como na iniciativa privada e na área jurídica, dessas oportunidades que existem no nosso setor. Eu acho que é muito válido, e eu queria parabenizar também a todos vocês que estão com essa possibilidade, com esse canal aberto aí também, de fazer uma entrevista com tantos profissionais bem qualificados. Obrigado, Ricardo. O Jornal dos Concursos hoje, sem dúvida, é a grande mídia especializada em concursos públicos, tanto na versão impressa como o site. Eu vou chamar de Zé Ricardo porque nós já somos amigos. Zé, hoje, no portal do Jornal dos Concursos, o que o concurseiro, o concursando, ou aquela pessoa que cogitou um dia em se preparar para um concurso público, o que ele tem acesso? O que ele pode encontrar? Eu fico pensando naquela pessoa que
cogitou a ideia de prestar um concurso público, por onde ela começa? O Jornal dos Concursos tem essa informação inicial? Sim, o Jornal dos Concursos ele oferece, eu vou contar um pouquinho da história do Jornal dos Concursos também, como tudo originou, a maneira como a gente vem se organizando hoje em dia também, porque a informação, cada vez mais as oportunidades aparecem, o governo vem expandindo também, vem abrindo mais vagas na área pública, e isso faz com que a dinâmica aumente bastante. Hoje em dia, o Jornal dos Concursos e Empregos tem 28 anos de mercado, a gente trabalhou bastante de 10 anos para cá, muito próximos ao público da internet também, e a linguagem começou a mudar um pouquinho. O concursando hoje ele busca uma informação mais precisa, uma informação mais qualificada e mais objetiva também, porque muitas vezes ele quer aproveitar diversas oportunidades que existem no setor. E vale ressaltar também quais são os tópicos que a gente trabalha hoje na internet, que no caso são as sessões que a gente hoje oferece gratuitamente para todos os concursandos, né? No site JC Concursos, o concursando pode encontrar sessões de inscrições abertas, com todos os concursos que estão em andamento também, ou seja, aqueles concursos que abrem as inscrições, aquele concursando que é mais incisivo, que quer buscar uma informação mais detalhada, ele pode buscar provas anteriores desse mesmo concurso, ele pode buscar simulados online, pode buscar dicas de professores, enfim, tudo isso de muito fácil acesso e gratuitamente também, direto para qualquer usuário na internet. Eu acho que essa foi uma aproximação que a gente conseguiu realizar de 3 anos para cá, e realmente a internet vem expandindo bastante. Hoje a gente tem um número muito bom de usuários, e isso faz com que a gente consiga manter cada vez mais uma atualização dinâmica das informações. Citando exemplos de concursos públicos que estão em evidência, eu acho que mais próximos aí da área jurídica também, Polícia Civil, que abriu agora, Procurador-Geral do Estado, que abriram vagas para procurador, uma dica para esses profissionais de direito que estão buscando uma recolocação nesse mercado, e buscam também essas oportunidades mais qualificadas, com uma remuneração melhor, que garante a estabilidade para o resto da vida, né? Que eu acho que essa é a vantagem dos candidatos e do pessoal que está nesse setor. Vem Procuradoria-Geral do Trabalho, Procuradoria-Geral do Estado, aliás, do Estado de São Paulo, que oferece vagas para procurador com salários iniciais de R$ 12.500. Vagas de juiz substituto também no Estado de São Paulo. E aí tem alguns concursos de nível médio, que é aquele pessoal que está iniciando a carreira jurídica, já pode começar a tentar buscar uma preparação para isso, né? Já pode começar a conhecer um pouco mais os requisitos do edital, saber como uma organizadora monta um concurso público, passar um pouquinho por esse lado do nervosismo também, da ansiedade. E esses concursos, por exemplo, agora a gente tem o concurso do Tribunal de Justiça, que é o Oficial de Justiça. Foi muito esperado durante muito tempo. É um concurso que são aí mais de 9 anos aguardados por muitos concursandos também, que é aguardado por muitos concursandos, e oferece um salário de R$ 3.150, e as pessoas de nível, candidatos de nível médio e nível superior também podem participar desse concurso. Eu acho que fica aí uma dica para quem busca esse tipo de carreira. Excelente. A grande dica para você não precisa gastar tempo procurando, pesquisando onde encontrar as informações. O Jornal dos Concursos tem todas essas informações do Brasil inteiro. Então isso facilita muito. Nós sabemos que a decisão pela vida, e é um projeto de vida do concurso público, você pensa, por onde começar? O que fazer? Qual é o primeiro passo? Uma escola especializada? O material necessário? O edital? Concentre a sua pesquisa no Jornal dos Concursos. Fica aqui uma dica, porque lá você tem todo esse roteiro, todo esse material. Porque o tempo é muito importante para quem está estudando. E falando em tempo, o tempo
E eu gosto de falar de números. Zé Ricardo, você poderia dizer para o nosso netespectador os números hoje em termos de concurso público? Quantas vagas estão abertas aproximadamente no Brasil, em São Paulo? Esse número cresce? Houve uma estagnação ou não? Como que esse relacionamento, essa conexão entre sociedade, sobre economia, impacta nos concursos públicos? Como está o mercado nesse momento? Olha, Ricardo, o mercado vem aquecendo bastante, até porque no próximo ano é um ano de eleição, então muitos dos principais concursos públicos precisam ser lançados até o primeiro semestre do próximo ano. E eu acho que, para quem busca uma oportunidade agora, realmente esse é o momento. A gente tem mais de 25 mil vagas abertas, com inscrições abertas hoje, entre as próximas semanas aí, devem ser abertas mais umas 5 a 10 mil vagas também, isso em âmbito nacional. Muitas vagas, hoje mesmo saiu, até rebobinando um pouquinho, hoje a gente teve a abertura de 2 concursos públicos que estavam sendo aguardados desde o início do ano também, um mais voltado para o estado de São Paulo, que é a Polícia Militar, já foge um pouquinho das características de uma pessoa que está na área jurídica, e o outro é o concurso de Polícia Rodoviária Federal. Esse é digamos que é um grande preparativo para todo tipo de candidato, tanto aqueles que estão na área fiscal, na área tributária, na área, até mesmo na área jurídica, porque o candidato da área jurídica ele tem uma base muito boa de noções de direito, e isso eu acho que é um plus para ele, é um pontapé vantajoso e na frente dos demais candidatos, que hoje, às vezes, até são especializados em outras áreas, e a maioria dos concursos públicos exigem noções de direito. Então, existem concursos públicos, como eu te falei, são 23 mil vagas abertas, mais de 23 mil vagas abertas em âmbito nacional no momento, e eu acho que nos próximos dias aí devem abrir mais umas 5 a 6 mil vagas. Mais dicas, impossível. Você que nos assiste está recebendo nesse momento informações preciosas, atualizadíssimas, do que aconteceu hoje, concursos que foram abertos hoje. Você pode então tomar uma decisão. Se está no seu projeto de vida, procure uma escola especializada, colete o material, as apostilas, os livros. Muito cuidado, os livros precisam estar atualizados. Uma dica importante, é legal aquela doação do livro, do tio, do primo, do amigo, mas cuidado com aquela obra que já não tem mais serventia. O Jornal dos Concursos também é Jornal dos Concursos e Empregos. E se você não optou pela carreira pública, também pode ter lá diversas informações sobre empregos. Zé Ricardo, qual é o conteúdo do portal e do jornal impresso, Jornal dos Concursos, sobre os empregos na área privada? Olha, falando em conteúdo, a gente tem uma amplitude muito grande. Então, a gente trabalha desde a área pública, com todos os tipos de cargos, todos os níveis de escolaridade, até a iniciativa privada. A gente também oferece vagas em todos os perfis, até mesmo na área de estágios, trainees, na área jurídica. Isso daí também a gente publica semanalmente no Jornal dos Concursos e Empregos. No Jornal dos Concursos, a vantagem do candidato é que ele encontra a informação mais filtrada. Ele busca exatamente quais são as principais oportunidades que existem no mercado de trabalho. Na internet, existe um volume muito grande de informação, um volume muito grande de oportunidades. Hoje, no site JC Concursos, a gente tem, unindo todas as seções do site, a gente tem mais de 109 mil vagas abertas, isso hoje, em tempo real. Então, fica aí uma dica para quem quer buscar informações atualizadas, entrando no jcconcursos.com.br, consegue buscar todas as informações referentes a concursos públicos, estágios, trainees na área jurídica e também informações sobre exames de ordem, enfim. Eu acho que é um bom passo aí para que o candidato se mantenha atualizado também, com dicas de professores, artigos, que inclusive ajudam bastante a conseguir filtrar um pouquinho melhor os estudos. Que esse é um passo
que a gente sabe que é muito complicado entre os concursandos. Encontrar um meio termo, encontrar um ponto neutro para que ele possa equilibrar hoje trabalho e estudos. A gente sabe que tem muita gente que depende também de trabalho para conseguir participar de alguns concursos públicos, né? Então, eu acho que existem diversos palestrantes aí que a gente trabalha próximo a eles também para fazer com que o candidato consiga se regrar um pouquinho mais, para oferecer uma ajuda mesmo, uma consultoria, digamos assim, na área de concursos públicos. Excelente. Eu volto agora rapidamente para o momento ShopJur. Eu quero falar de uma empresa e de um acontecimento. Você vai ver agora na tela imagens do Private Office, um escritório para você chamar de seu. Existem diversos nomes que denominam essa atividade: escritório compartilhado, escritório virtual. Eu quero que você depois entre no site, veja outras imagens, veja como esse serviço funciona, com diversas facilidades e vantagens e, principalmente, a um custo muito mais acessível do que você simplesmente alugar uma sala e vai ter que luz, telefone, contas. Então fica aqui uma dica. O Private Office fica em São Paulo. Então, para você que está no interior de São Paulo, em outros estados, que quer ter uma base aqui em São Paulo, parar de se reunir em lobby de hotel e outros tantos lugares, fica aqui a dica. Ligue lá, fale com o Daniel. O Daniel é responsável pelo Private Office. Essa empresa também sempre apoiou o jornal A Comarca do Mundo Jurídico. Vá conhecer um lugar sensacional, extremamente prático para a sua atividade. Eu também quero falar de um evento que vai acontecer aqui em São Paulo, promovido pelo Diretório Acadêmico 11 de agosto da Faculdade do Largo São Francisco de Direito. Mando um abraço aqui para a Thalita e para a Amanda, as responsáveis por esse evento. A nossa técnica vai mostrar o slide com algumas informações. É o simpósio de Direito do Estado, com os mais renomados profissionais. Depois você também pode entrar no site do Diretório 11 de agosto, veja, participe. A equipe do Comarca estará lá, nós iremos cobrir todo o evento, entrevistas, espero encontrar você lá. Faça a sua inscrição. Este foi mais um momento ShopJur. Obrigado pela sua atenção. Voltamos aqui agora com as considerações finais do José Ricardo, o diretor de marketing do Jornal dos Concursos. Zé, quais sua palavra final e o que mais o concursando pode esperar de inovação do site Jornal dos Concursos? Olha, vem muita novidade por aí. A gente vem desenvolvendo algumas novas ferramentas para que eles possam ter uma comunicação mais próxima, mais interativa, tanto com os profissionais que já estão exercendo as suas funções na área pública, como também com os professores, com outros candidatos. Então, a gente vem desenvolvendo fórum para os concursandos. A gente vem lançando algumas sessões de dicas também. E muito em breve a gente terá a sessão de vídeos online, que eu acho que vai agregar bastante valor e bastante benefício aí para quem busca uma atualização constante. Queria agradecer também a oportunidade desse espaço para o Jornal dos Concursos e Empregos, concedida aí pelo Ricardo Silveira. Eu acho que é uma iniciativa incrível começar a aproximação um pouco mais dos internautas com esse mercado. Eu acho que é extremamente válido e é um ponto positivo aí para todos nós. Obrigado, Zé Ricardo. Meu obrigado a você que nos assistiu. Eu quero agradecer as centenas de mensagens que nós recebemos nessa noite, a todos os colegas, aos amigos, parabenizando o programa. Muito obrigado para você que esteve conosco nessa noite. Impossível agradecer a todos, mas fique aqui com o meu abraço e esteja conosco no próximo programa. A todos que mandaram a mensagem, a todos que assistiram, esse foi só o primeiro. Semana que vem tem muito mais. Obrigado. Tchau.